dia, meninos. Bom dia, povo. Bom dia. Peroba, cadê você sempre? Bom dia. Meninos, semana passada nós havíamos falado de proteínas. E hoje eu quero terminar a proteína falando de dois tipos de proteínas bem especiais para o Enem. O primeiro tipo delas são as enzimas. O segundo tipo são os anticorpos. Pegando aí o gancho da Covid, né? Essa questão de vacina, soro, cura. Então, nós vamos terminar as proteínas falando das enzimas e dos anticorpos. Ok? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Alice linda. Brenda presente. Letícia. Bárbara presente. Olha só. Todas as enzimas, elas são proteínas. Ponto. Toda enzima, ela é uma proteína. Toda enzima é uma proteína. Só que essas proteínas, elas são catalisadoras. Então, você falar bem assim, o que faz uma proteína ser uma enzima? Ela é catalisadora. E aí, quem lembra em química, catalisar é acelerar uma reação. São proteínas que têm função de acelerar reações químicas. E toda enzima, então, são proteínas responsáveis por acelerar reações químicas. Então, aqui vai ter um gráfico, por exemplo, ó, que ele coloca a variante energia com a variante caminho de reação. Aqui, ó, no azul, sem enzima. No vermelho, com enzima. Então, observa que a reação, para que ela ocorra, o vermelho, com a enzima, a quantidade de energia que gasta é bem menor. Sem a enzima, a quantidade de energia é muito maior. Então, a energia gasta pelo corpo é bem menos quando você usa uma enzima. Vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem isso. Qual é o nome da enzima da boca que tem na saliva? Qual é o nome da enzima da saliva? Salivase? Não. Ela pode ser chamada de amilase, mas ela tem um nome. Ela pode ser chamada, Ana, de amilase porque o alimento que ela mais digere é o amido. Pitialina? Pitialina. Quem falou? Eu, Júlia. Júlia, gostei. A pitialina é a enzima da boca, da saliva, do cuspe, do beijo da boca. O que acontece? Vamos supor que o Peroba vai na missa, ele pega uma hóstia e coloca na boca. Você é católico, Peroba? Sim. Aí o Peroba coloca a hóstia na boca. O que acontece, Peroba, com a sua boca quando você coloca a hóstia? Quer dizer, o que acontece com a hóstia quando você coloca na boca? Ela começa a derreter. Ela começa a derreter. A hóstia é feita de amido, trigo. Quem é que faz a hóstia derreter? A saliva. A pitialina. Quando você engolir, o seu intestino vai digerir aquele trigo.
Só que você entende que para o seu intestino vai ser muito mais fácil digerir o trigo, a hóstia, porque ela já está dissolvida. A energia que o intestino vai gastar para digerir aquela hóstia é maior ou é menor agora que ela está dissolvida? Ela já entra dissolvida. Menor. Menor. Se a hóstia entrasse inteira, a energia gasta seria maior. Entenderam? Sim. A pitialina vai fazer com que o intestino gaste menos energia para digerir agora o amido. Então, essa é a função de uma enzima. Fazer os processos acontecerem mais rápidos e com menos energia. Nós temos catalisadores que podem ser, deixa eu jogar isso aqui para cima, químicos ou biológicos. Químico é aquele produzido pela indústria. O dióxido de manganês, por exemplo, é um catalisador para quem malha. É muito comum manganês em quem malha. É um catalisador energético. Já a pepsina é uma enzima chamada de protease, que você digerir proteína do suco gástrico. Ela é biológica, ela é normal, como a vitamina da boca, que eu acabei de falar também, seria biológica, né? A protease, ela já atua no intestino, digerindo proteínas. A peroba foi lá e comeu a hóstia. A hóstia, a digestão dela acontece na boca. O amido, né? Acontece na boca. Agora, se saindo de lá ele comer um cachorro quente, as proteínas, a carne é digerida aqui no estômago. O amido digerido na boca. A carne digerida no estômago. São em locais diferentes. A carne, ela não é digerida na boca. Se o peroba deixar um pedaço de feijão, um pedaço de carne, um pedaço de alface no dente dele, no aparelho grudado, vai ficar a vida toda. A boca não digere nada disso. Feijão e alface é intestino, carne já é o estômago, ó, por causa dessa proteína, a pepsina. Então, eu tenho catalisador químico produzido pela indústria e o biológico produzido pelo corpo. Tranquilo? Sim. E? Tranquilo. Vou falar para vocês, na próxima aula, o próximo assunto, são os ácidos nucleicos. E quando nós formos falar sobre o ácido nucleico, que é a produção do DNA, lembra que tem enzimas que atuam também na quebra do RNA mensageiro. Essa enzima é chamada de helicase. Helicase, sentido de um alicate, né? Aquela que corta. Então, até para produzir DNA, eu preciso de enzimas específicas para fazer o corte. Algumas Peraí, não pula não. Oi, Edinho, volta aí, por favor. Gustavo, prestando atenção na aula, ó. Peraí, rapidão. Espio surfista estudando. Grita. Edinho, faz uma pra mim também depois. Volta no primeiro slide só pra poder... Isso, peraí. Pode passar aí. Tá, nadador, pode deixar. Vai pro próximo. Pronto, agora pode passar normal. Gente, por que vocês não pegam os slides depois? Sei lá, né? Algumas enzimas, elas precisam de cofatores para poder funcionar. Como assim? Vocês já devem lembrar lá do médio, que a gente fala que as enzimas, elas atuam num sistema chamado de chave fechadura. Que cada enzima só digere uma coisa. E aí o que acontece? Pode ser que o substrato, aquilo que ela vai digerir, seja assim. E
que a enzima seja assim. Ou seja, para ela poder encaixar direitinho aqui, ela vai precisar desse pedaço que ela não tem, ó. Esse pedacinho que a enzima não tem, a gente chama de cofator ou coenzima. Geralmente isso é um sal mineral. É um sódio, um potássio, tá? Fósforo, flúor, cloro. Geralmente é algum sal mineral que vai ter que ser encaixado. A maioria das enzimas, elas não precisam disso. Tá? A maioria das enzimas não precisam de cofatores. A maioria já é perfeita no sistema chave e fechadura. Algumas só que vão precisar. Aí aqui tem alguns nomes de enzimas para nós vermos, que eu só queria que vocês prestassem atenção. Se eu falar para vocês que o substrato é a celulose, qual é o nome da enzima mesmo que digere? Celulase. Isso aí. Se eu falar que é o amido, Amidase. amilase. Amilase. Ase. Observa que o termo ase, ó, ele é bem comum para todas as enzimas. Aqui tem o nome de um monte de enzima e o que ela faz? Precisa gravar isso? Não. Geralmente as enzimas vão terminar em ase. Só que você tem que prestar atenção que tem enzima que não termina em ase. Por exemplo, você tem a insulina, que não termina em ase. Você tem a tetrahidrobilpiterina, que não termina em ase. A insulina é para quê mesmo? Açúcar. Glicose, açúcar. Glicose. E a tetrahidrobilpiterina, falei na aula passada, retrasada dela. É a enzima que degrada um aminoácido responsável pelo... Aqui é açúcar. Aqui é... E leite. Lembra que isso aqui são as pessoas que não podem ser amamentadas quando nasce, teste do pezinho. Ela... Professor, Ah, esse daí é no caso pro leite. E a lactose? lactase. É lactase. Só A que o la- leite, a tetrahidrobilpiterina é a absorção do leite o leite como um todo. O leite ele Como tem lactase, tem sacarase, ele tem açúcar, gordura, tem um monte de coisa, entendeu? A tetrahidrobilpiterina é o conjunto. o conjunto. Só É a só isso que eu tenho lactose aqui. é lactase. Tanto é, Peroba, que tá até aqui, ó. Aqui ela, ó. Lactose, lactase. As outras enzimas, ó, com o nome mais fácil. Certo. Estão vendo que tem algumas aqui também, ó, que não terminam em ase, ó. Então você vai ter muitas proteínas, muitas enzimas que terminam em ase, mas isso não é padrão. Ok? Tranquilo? As enzimas, elas se ligam ao substrato pela região do centro ativo. A ligação entre enzima e o substrato é muito específica, né? A que a gente chama de chave e fechadura. E qualquer alteração na estrutura tridimensional da enzima vai inativá-la. Então, aqui eu tenho ó, uma enzima, por exemplo, celulase, com substrato, celulose. Aí, a enzima tem que encaixar perfeitamente no substrato. Deu match, encaixou, ok.
Agora, eu posso ter um centro de ativação alterado. Observa que aqui ele está tipo um símbolo do infinito, ó, bem curto. Aqui ele já deu uma ligação no meio maiorzinha, ó. Ele foi alterado. E aí, se for alterado, a enzima não consegue mais atuar. Geralmente, quem causa essa alteração são inibidores competitivos. São inibidores competitivos. São inibidores que vão alterar o centro ativo de uma enzima. Alguém aí consegue me dar exemplo de inibidor competitivo? De o quê, Dinho? Inibidor competitivo? Ana, me dá exemplo aí. Sei não, Edinho. Não entendi, tipo, não consigo imaginar o que é isso, sabe? Sabe, sim. Peroba. Inibidor competitivo. Você também sabe. Flores, cadê? Nadador, cadê você? Gente, sabe? Que a gente sabe, eu já esqueci. Cadê Gustavo? O nadador. Esse eu não sei não. Geralmente, inibidor competitivo é um produto químico que vai atuar aqui para fazer com que a enzima não encaixe. Quem usa drogas químicas, por exemplo, MD, MSD, LSD, êxtase, são todos inibidores competitivos. Eles vão inibir algo. Quem usa Gadernal, coisas de tarja preta, são todos inibidores competitivos. Quem usa remédio para emagrecer, tudo inibidor competitivo. São todas substâncias que fazem o corpo parar de fazer ligações normais. Olha o nome, gente, inibidor. Competitivo é só porque a substância está entrando e competindo com alguém que já existia, mas ela é um inibidor, não deixa de ser. Todo remédio de tarja preta, remédio de emagrecer e droga química faz isso. Vão ser inibidores. Tipo antidepressivo e tal, assim, essas coisas? Isso, antidepressivo, tarja preta. Ah, sim. Tranquilo? Sim. Aqui ele vai mostrando como que dá um encaixe, ó, bem simplesinho, ó. E aí, olha que coisa interessante. Nós havíamos dito na aula passada sobre a desnaturação da proteína. Lembra que eu falei para vocês que quando você eleva a 40 graus Celsius a proteína, ela desnatura. As ligações peptídicas se desfazem e a proteína deixa de existir. Catalase é uma enzima presente na batata. E ela é degradada em água oxigenada. E olha a experiência que o cara fez. Ele pegou água oxigenada, H2O2, ó, peróxido de hidrogênio, e água normal. E jogou batata dentro das duas. Na de água oxigenada, saiu o oxigênio. Borbulhou. Depois ele pegou a batata e cozinhou. Aqui em cima era crua. Depois ele pegou e cozinhou. E fez a mesma experiência. Só que agora, quando ele jogou na água oxigenada, não aconteceu nada. Vácuo. Professor, Ah, proteínas em geral normalmente desnaturam a 40 graus Celsius, não é? sim. Então, por isso que quando você, tecnicamente, se uma pessoa pegasse fogo, a pele dela derretiria? Derrete. Se você for ver uma pessoa cremada, a pele dela vai derretendo todinho até ficar só o osso. Ui. A pele não pega fogo, ela derrete.
Ela desmancha, igual papel na água. Uma pessoa queimada é igual papel na água. Já viu que o papel vai dissolvendo? Aham. É daquele jeito que a pele fica, vai fazendo. Por isso que febres acima de 40 graus são risco de vida. Exatamente, mas a pele, acima de 40 graus, Peroba, não é que a pele vai desfazer. A pele precisa de uns 80 graus para desfazer. 40 graus é o cérebro e o sangue que começa a se desfazer já. Ui. Tanto é que quem tem dengue, picos de febre, é muito comum a pessoa ficar com AVC depois. Ficar com alguma paralisia. Porque o cérebro ele pode, alguma parte ali, se desfazer. Se você for ver, quem tem picos de dengue, é muito comum a pessoa ter AVC. Meu Deus. Por isso que tem que correr para o hospital. Não pode ficar em casa. Aí, voltando aqui na experiência. Por que depois que a batata foi fervida, não saiu mais oxigênio? Professor, eu entendi o conceito de uma enzima desnaturar. Mas o que acontece quando ela desnatura? Qual é a reação química? Ela perde uma parte? Ela... Lembra, Peroba, que existem 4 proteínas quando ela se forma. Ela é formada pela união de um aminoácido com outro aminoácido. Sim. Eu falo que é uma proteína primária. Aí, formou 2 aminoácidos, um dipeptídeo. Sim. Quando essa fita vai ficando grande e ela começa a encurtar, a gente fala que ela é secundária. Quando ela tem 80 aminoácidos, a gente fala que ela é terciária. Aí lembra que eu falei que a única proteína terciária que a gente tem, assim, famosa, é Globina. hemoglobina. Porque do resto, as proteínas terciárias também não importam não para mim. Aí o que acontece? Quando você tem as proteínas terciárias, elas se juntam. É uma quaternária. É uma quaternária. E é essas proteínas quaternárias que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo para você catalase, por exemplo, é uma proteína quaternária. Tudo que a gente fala é quaternário. Só que o que liga uma proteína terciária à outra? Uma ponte de hidrogênio. Aí o que o aumento da temperatura faz? Quebra. Exatamente. Então, quando eu falo para você que eu fervi a batata e agora ela desnaturou, significa o quê? Que a catalase antes formada virou um monte de proteína terciária de novo. Só que o que essa proteína terciária faz? Nada. Não serve pra porra nenhuma. Você quer ver? Tem gente na roça que pega uma panela e aí ferve as verduras. Lembra que nós já falamos que se você quiser absorver proteína, você tem que comer tudo cru. Carne crua, ovo cru, verdura crua. Aí tem gente que põe tudo na panela e ferve. Aí tira a verdura e pega essa água que sobrou, essa água, e faz arroz, feijão. Alguém já viu isso? Falando que essa água aqui tá com as proteínas da verdura. Não tá, esquece, não tem proteína ali. Ela tá toda desnaturada já. Tudo proteína terciária que não serve para nada. Lembra que eu falei para vocês que quem malha precisa da albumina? É o principal aminoácido do músculo. Qual é a maior fonte de albumina? Ovo. Só que não adianta você comer ovo frito nem cozido. Você quer albumina? É ovo cru. Cru, cru, cru. Senão não dá certo. Perguntas? Tranquilo? Tranquilo. Quais são os fatores que afetam a ação de uma enzima? A temperatura, que nós falamos até agora. Quando a enzima ela chega na temperatura máxima dela, se a temperatura subir, a atividade enzimática cai. Fato, porque a proteína desnatura. pH. Geralmente, as enzimas elas são ácidas.
tá? Muito ácidas. E aí, cada enzima precisa de um pH específico para atuar. Se esse pH ele é alterado, a enzima ela também perde a funcionalidade dela. Nós falamos muito dessa questão da chave fechadura, porque as enzimas elas têm substrato específico. Só que eu tenho 3 enzimas, elas não têm substrato específico. São enzimas que atuam em qualquer local. Na boca, nós temos uma enzima dessa. A gente já falou dela aqui agora. Qual é o nome mesmo da enzima da saliva? Pitilina. A pitialina é uma enzima que não tem substrato específico. Ela é chamada de amilase porque ela atua melhor no amido, mas ela umedece todos os outros alimentos. E ela é uma enzima que trabalha no pH 7, que é o pH da boca. Já no estômago, nós também já falamos dela, tem a pepsina, que é uma enzima que trabalha no pH 2 das proteínas. Agora, no intestino, existe uma proteína que trabalha no pH 8, que é uma proteína básica, alcalina. Qual é o nome da proteína do intestino que também não tem substrato específico, que é básica? Começa com T. Começa com T. O nome vulgar dela é bile. O povo vomita aí quando bebe demais. Ela tripsina. Então, eu tenho 3 enzimas que elas atuam em pH diferente, uma extremamente ácida no estômago, uma neutra na boca e uma extremamente básica no fígado, a bile. E são 3 enzimas que elas não têm substrato específico. Elas conseguem digerir várias coisas, a pitialina, a pepsina e a tripsina. Ok? Se eu alterar o pH delas, elas perdem a funcionalidade. Aí tá aí falando do pH de novo, das 3, ó. Tá vendo? Falando de uma para outra, pitialina, pepsina, e aí vai. Um detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção é que todos os gráficos, quando você atinge o ápice, se você continuar, observa que a atividade enzimática ela cai. Igual a temperatura que a gente falou, se você aumentar a temperatura, a proteína desnatura e perde a atividade enzimática. Tem um fator que é a concentração onde isso não acontece. Quando você aumenta a concentração do substrato, a proteína ela não cai, ó, ela continua estável. Se eu falar para vocês que na boca do peroba, a saliva dele digere 10 gramas de arroz. Colocar 1 grama, 2 gramas, 10 gramas. O máximo que a saliva dele digere. Agora, o peroba é guloso e colocou 40 gramas de arroz na boca. A saliva dele só digere 10. Cada vez, né? Por cada mastigada. Se ele colocar 40 gramas, significa que 30 gramas vão descer in natura, sem ser digerido. Vão descer intactos. Agora, a atividade da enzima caiu por isso? Não, ela permaneceu estável, tá vendo? Só que ela só consegue digerir 10. Ela não deixou de digerir os 10 porque botou mais arroz. Tá vendo? Ela continua digerindo 10. Só que ela não digere mais porque ele botou mais comida na boca. Então, a concentração do substrato, quando chega no máximo, se estabiliza. O corpo não consegue aumentar a velocidade enzimática porque você botou mais comida lá dentro. Quer perguntar alguma coisa? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tudo certo. Olha só.
Amanhã eu vou mostrar os slides de anticorpos para vocês. Só que antes de mostrar o slide do anticorpo, eu queria dar uma geral aqui nesses 10 minutinhos que faltam. Só para amanhã a gente ficar melhor na aula. Por que eu quero dar esse foco no anticorpo? Por causa da Covid. Vai que, né, o Enem fala muito sobre isso. Todo anticorpo é uma proteína. Todo anticorpo é uma proteína. Fato. Ok? E aí, existem dois tipos de anticorpos. Existem os fagocitários, os linfocitários. Os fagocitários são aqueles que comem, fagocitam a doença. O que vai acontecer? Esse povo, ele é eficiente. Só que nós já falamos isso em aula, só que eles são lentos. Ao mesmo tempo que eles são eficientes, eles são lentos. Então, se eu tenho um basófilo querendo comer um vírus, o que esse basófilo faz a invaginação, para o vírus poder entrar, esse processo todo, o que o vírus já fez? Já se reproduziu. Então, eles são eficientes, são lentos. Os fagocitários, eles são bons para coisa morta. Tipo, um plástico que você come, coisas que você comeu, uma encravada, coisas que não se reproduzem. Quando você trabalha com patógenos, e aí for fazer medicina, né, a gente chama qualquer agente infeccioso de patógeno. Patogenia, enfim. Quando você trabalha com patógenos reprodutivos, os linfocitários vão ter que atuar sobre ele. E aí o que acontece? Esses linfocitários, eles vão ser divididos no linfócito T e no linfócito C. Vou supor um vírus. Podia ser uma bactéria, um fungo, qualquer coisa. Quando um vírus entra no corpo da gente, ele tem a estrutura dele. Ponto. O linfócito T é um linfócito que a gente chama de leitura. Ele faz um scanner do vírus. Um scanner, ele lê e vai identificar todas as proteínas do vírus. Isso aqui, ó. Ele tem uma bolinha, um coração, uma florzinha, um pi, uma estrelinha. Isso aqui são códigos, né, de proteínas. O linfócito T lê isso tudo. E aí esse linfócito T, depois que ele terminou de ler, ele vai para uma mucosa. Mucosa é um tecido epitelial de secreção. Então pode ser a glândula lacrimal, a glândula sudorípara, a glândula sebácea, ou seja, algum local do corpo que secreta alguma coisa, lágrima, suor, leite, glândula mamária, né, leite, enfim. As glândulas sudoríparas do suor é que ele mais gosta, porque a gente produz muito suor. Então, ele vai em alguma glândula, alguma mucosa e entrega o código. O que essa mucosa vai fazer? Vai produzir enzimas, as proteínas de novo entrando, específicas a esse código aqui, ó, coração, florzinha, Essas enzimas específicas vão ser chamadas de linfócito C, citotóxico. E elas vão ser liberadas no sangue. E aí, elas sendo liberadas no sangue, elas vão matar o vírus. Esse processo dura, em média, 7 dias para acontecer. Esse processo demora, em média, 7 dias para acontecer. Até o linfócito T ler, mandar para a mucosa produzir o C ir para o sangue, Então, uma infecção viral, como não tem remédio, são 7 dias. Você vai na farmácia, o cara vai te passar antitérmico, vitamina C, blá, 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 mas nada vai resolver. São 7 dias. Pergunta sobre isso aqui. Tranquilo. Professor, nós sabemos quanto tempo leva para isso começar a acontecer. E como o corpo delimita que ele já combateu totalmente o patógeno? Quando você não tiver mais sintoma. Quando o corpo não sentir que mais tem algo errado com ele. O efeito colateral, no caso, né? São sintomas. O efeito colateral mais fácil é a febre.
Mas Porque o aumento da temperatura é esse processo que está acontecendo. sim. Mas uma pergunta. Se no caso o corpo combater o vírus, o patógeno, e sobrar uma pequena quantidade dele que não foi combatida, mas não está apresentando nenhum sintoma, ele consegue rapidamente combater o patógeno porque já foi identificado antes, ou ele vai levar os mesmos 7 dias? Não, ele lembra porque o linfócito C, Peroba, ele está no sangue. Então, se o vírus está no sangue, ele mata tudo. Não tem como o vírus se esconder dele agora. Agora, se sobrou vírus, é porque esse vírus agora é um vírus mutante. Aí ele vai levar os mesmos 7 dias para refazer esse processo. Se você der sorte do fagocitário comer ele, não. Não. Porque lembra que o fagocitário come. Sim, sim. Agora, se ele conseguir se reproduzir, mais 7 dias. Vocês estão acompanhando o caso do Covid, que tem uma pergunta que eles sempre fazem, que é o seguinte: eu peguei Covid, aí eu fiquei 14 dias e me recuperei. Eu posso pegar Covid de novo? Que aí agora eles estão dizendo que sim. Por que você pode pegar 2 vezes? Porque é um vírus. Isso aqui altera, ó. Vamos supor que esse aqui era o seu Covid. E agora, em vez de coraçãozinho, sei lá, tem um trovão no lugar. Aí aquele anticorpo C que foi produzido era para coração, não era para trovão. Aí ele já não funciona. Agora o vírus é mutante. É o que acontece com o vírus HIV, que nós vamos falar quando eu falar de vírus. Se eu for falar das doenças virais, o HIV ele é um vírus mutante que faz isso. Ele vai mudando dentro do corpo da pessoa. E, pegando nesse gancho, como que se dá a imunização das pessoas? Como que as pessoas ficam imunes ao vírus? Anticorpos? Não, mas você tem que entender o quê? Sarampo é uma doença causada por um vírus. Gripe é uma doença causada por quase 400 vírus. Tem doença que é causada por um vírus. Tem doença que é causada por vários vírus, porque esses vírus já são mutantes. Professor. Gripe, e fora, dengue, enfim. Aí o que vai acontecer? O processo de imunização, o que é você ficar imune? É você não pegar mais a doença. O que pode ser? Professor, uma pergunta rápida. Esses 400 vírus que causam a gripe são mutações de um vírus ou são vários vírus que apresentam sintomas parecidos? Mutações. São todas mutações. Entendi. Aí, nós vamos falar que o processo de imunização ele pode ser ativo ou passivo. O que é um processo ativo? É quando você produz anticorpo. Ele é permanente, para sempre. A partir do momento que você produz o anticorpo, ele é sempre seu. Você nunca mais vai perder ele. E você nunca mais vai pegar aquela doença. E aí o que acontece? Como que é um processo de produção de anticorpo natural? Como que naturalmente eu produzo anticorpo? Quando a bactéria entra no corpo? Exatamente, quando você fica Doente. doente. Como que naturalmente eu produzo o anticorpo do sarampo? Pegando sarampo. Aí eu vou ficar 7 dias doente, só que meu corpo vai produzir os anticorpos. Sarampo é uma doença causada por um vírus. Quando é que eu vou pegar o sarampo de novo? Nunca mais. Só pega sarampo uma vez. Agora, gripe. Você já pegou gripe várias vezes. Só que não são 400 vírus. Significa o quê? Cada vez que você pega uma gripe, é um vírus diferente que você pegou. Cada vez que você pega uma gripe, é um vírus diferente desses daqui que você pegou. Porque o mesmo vírus você não pega 2 vezes.
Se você já ficou doente com o vírus, você não pega ele 2 vezes. Ah, mas eu peguei 2 vezes. Mutação, que é a questão do Covid que a gente está falando. Se você pegar Covid 2 vezes, é porque existem 2 vírus do Covid. Porque o mesmo vírus você não pega 2 vezes. O seu corpo já é imune. Agora, como que eu faço isso artificialmente? Como que eu produzo anticorpo? Vacina. Lá do outro lado. Que é peroba. Peroba, o que foi? Estão te matando aí? Nada não, professor. Vacina. O que é a vacina? O que tem dentro da vacina? Vírus atenuado. O patógeno, o vírus atenuado. O que é atenuado? Sem capacidade de se reproduzir. Então, se eu tomar uma vacina para o Covid, o que vai ter dentro da vacina? O Covid. Ah, tomei uma vacina para rubéola. O que tem dentro dela? Rubéola. Só que eu vou ter o vírus da rubéola entrando. Lembra aquele slide anterior? Quando o vírus entrar, ele não vai se reproduzir. Só que o que meu linfócito vai fazer? Vai ler o vírus, vai para a mucosa, vai produzir as enzimas, a enzima vai para o sangue. Só que eu não estou doente. A vacina só vai te fazer produzir as enzimas, o linfócito C. Só que você não está doente, porque o vírus não se reproduziu. Ô Edinho, olha só. A minha avó tomou vacina de gripe e ficou gripada. Eu estava dando aula, por exemplo, no 3º ano, o Cauê falou, no pré, o Cauê falou que tomou de coqueluche e pegou coqueluche. Olha o que pode acontecer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Gustavo Nadador, hoje, tomou vacina. Aí ele tomou vacina para sarampo, gripe, qualquer coisa, não me importa. E aí, sábado ou amanhã, ele pegou sarampo. Ou seja, o que a pessoa vai pensar? Que a vacina do sarampo deixou ele doente. Ele tomou a vacina e pegou sarampo. Isso só acontece em 2 situações. Número 1, a vacina não era certa, a vacina estava errada. E geralmente no Brasil isso não acontece, as nossas vacinas são de qualidade, são vacinas boas. Tá? E aí entra na segunda opção, que é o que vocês vão ver os médicos falando sempre. Segunda, terça ou quarta-feira, sei lá, o Gustavo, ele pegou o sarampo. Ele se contaminou com sarampo. Aí, coincidentemente, quinta-feira, ele tomou a vacina do sarampo. Aí, sexta-feira, ele ficou doente. Ele não ficou doente da vacina do sarampo. Ele já tinha pego o vírus antes. Lembra que o vírus demora 7 dias para se manifestar? Até 7 dias o ciclo dele? Uma pessoa que tomou vacina da gripe e ficou gripada, provavelmente ela já estava com o vírus da gripe, só que não estava com sintoma ainda. Entendeu? Aí coincidiu que ela tomou uma vacina. Mas a vacina não causa doença. Considerando que a vacina ela é certa. Ela não é adulterada. Falem aí. Oi, Pode falar, nadador. olha aqui, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, sabe o tipo Tilenol 750? Sim. O Tilenol. Tipo, Eu não se eu sei. partir o comprimido no meio, ele fica tipo metade, então, do 750 ou não? Ou ele fica com o mesmo valor, Fica só que 375. com quantidade menor? Quantidade menor, 375. É a metade a eficiência dele. Entendi. O que seria o processo passivo? O ativo é quando você produz o anticorpo e ele é permanente. O passivo é quando você recebe o anticorpo pronto. E ele não é permanente, é temporário. Ou seja, o passivo é quando você recebe o anticorpo de alguém. Só que esse anticorpo vai entrar e vai ser secretado pelo seu corpo, porque você não produziu o linfócito T. Lembra que o anticorpo
linfócito C. Você recebeu o linfócito C. Aqui no ativo, você produz o T, que é o de leitura. Aqui não, por isso é temporário. Qual é o processo natural disso? Naturalmente, A amamentação. amamentação. Boa. Enquanto você está sendo amamentado, enquanto sua mãe está te dando leite, todos os anticorpos dela, ela está passando para você. Todos. Então, tudo aquilo que a mãe é imune, o bebê não pega. O bebê ele é imune a isso tudo. Quando a mãe tira a amamentação, o bebê perde e começa a ficar resfriado. Quem aí tem irmão, parente, bebezinho, você vai ver, enquanto a mãe está amamentando, ele não tem nada. Ele só caga, é uma fábrica de cocô. Quando a mãe tira a amamentação, aí começa resfriado, febre, dá tudo. Porque agora ele pega todas as doenças que ele não pegava antes. E o que seria o artificial? Soro. Soro. Você dá soro para alguém quando a pessoa já está doente. A pessoa está com dengue. Eu vou dar soro de dengue. A pessoa levou uma picada de cobra. Eu vou dar o soro antiofídico. A pessoa está desidratada. Soro caseiro. Então, o soro é quando a pessoa já está doente. Só que é uma coisa temporária. Você vai dar o soro, vai resolver, e a pessoa pode ficar doente de novo. A vacina você dá quando a pessoa não está doente. Você dá para prevenir. A vacina é para prevenir. O soro é para curar. Aqui na Covid, nós não estamos procurando o soro da Covid. Estamos procurando a vacina. É para prevenir. Vamos supor que descobriram a vacina. Quem tem Covid vai tomar a vacina? Foi descoberta a vacina. Quem tem Covid vai tomar a vacina? Não. Não. Esse vai tomar soro. Soro. Tá? Porque ele já tem o vírus ali. Não precisa injetar de novo. Professor, O processo de imunização, ele se dá desse jeito. Que amanhã eu vou aprofundar esse assunto. professor, Fala, Peroba. a vacina é o vírus atenuado. Isso. Qual que é a dificuldade de achar a vacina? Não seria só atenuar o vírus? Sim. Mas quantos vírus mutantes já tem do Covid? Então é Vamos supor que lá em São Paulo, o Butantan cria vacina de 2 vírus do Covid. Aí vacina o Brasil inteiro. Aí aqui em Linhares tem um terceiro tipo, supondo. Eu só posso criar vacina quando eu conseguir mapear todas as mutações do vírus, entendeu? Entendi. E aí entra um segundo fator. Se eu já sei que o vírus do Covid é mutante, quando eu atenuar ele, por que eu não crio a vacina do vírus do HIV? Porque o vírus é mutante. Se o vírus do Covid é mutante, como eu vou fazer para parar a mutação dele? Porque eu posso atenuar ele e depois ele mutar dentro da vacina, você acredita? Caramba. Tem isso ainda. Além de eu saber quantas mutações, eu tenho que saber se ele parou de mutar, porque se ele ainda estiver fazendo mutação, eu não posso criar vacina. Tanto é que o HIV está até hoje aí sem vacina. Entendeu a complexidade? Por isso que o mundo está em cima disso e não sai uma resposta. Entendi. Você tem que entender o Covid, Peroba, igual o vírus da gripe. Eu, Edinho, você, tenho certeza, a gente toma vacina para gripe. E não continua ficando gripado? Sim. Aqui. Você imaginou se o mundo criar uma vacina com 3, 4, sei lá, 10 tipos de Covid? Aí cria vacina. E todo mundo continua pegando Covid? Entendeu a questão? Entendi. Você tem que mapear quantas mutações já tem e se o vírus parou de mutar. Aí você consegue a vacina. Até isso acontecer, desiste. Professor, e se o vírus parar de mutar? Ele chega a um Aí limite você das precisa mutações feitas mapear quantas mutações
tem dele para fazer a vacina. Calma aí, repete que eu não escutei. E ele parar de mutar, aí você vai descobrir quais as mutações que tem em cada região e produzir a vacina por região. Talvez a mutação que está na China não é a que está aqui no Brasil, entendeu? Aí você vai ter que mapear por localidade. Por exemplo, febre amarela. Aqui no Espírito Santo a gente não tem vacina de febre amarela. Agora no Amazonas tem, porque só tem lá essa mutação. Só lá que tem isso. Não, a minha pergunta era o seguinte. Essas mutações, você vai esperar aleatoriamente para ele parar de mutar ou tem uma quantidade de mutações máxima que um filho pode ter? Mutação não tem quantidade máxima. Não tem. Então você tem que esperar a sorte para ele parar de mutar. Boa sorte. É esperar. Você já viu falar na televisão quando eles falam da queda do pico da doença? Eu não assisto muita TV, não. Tá, mas você vai ouvir falar que eles vão falar na queda do pico da doença. O que é a queda do pico da doença? É quando a quantidade de casos começar a cair. Os infectologistas entendem que quando a quantidade começar a cair é porque o vírus pode mudar. Entendi. Porque agora não tem mais nada novo. Faz sentido. É a queda do pico. Até isso não começar a acontecer, o vírus ainda está mutando. E aí você viu que na China, acompanha, que é onde começou, eles erradicaram. E agora já estão tendo um novo surto lá. Meu Deus. E no Brasil estão falando a mesma coisa, que isso pode acontecer, de ter um novo surto. Por que na China agora a gente tem um novo surto? Pode ter ficado um vírus mutante para trás, que agora se desenvolveu de novo. Entendi. Meninos, deem uma lida sobre isso. Amanhã nós vamos continuar falando só sobre vacina. Ok? Bom estudo para todos. Juízo. Falou. Falou, nadador.